Olá, eu sou Fábio Sobieck, sou especialista certificado em segurança e privacidade e nesse episódio eu vou falar um pouco para vocês sobre o que é passwordless ou o que é a iniciativa passwordless, que muitas empresas estão adotando e virou palavra da moda agora. Bom, basicamente o que é senha, né? Senha é um conjunto de caracteres que nós utilizamos para se identificar perante um computador. Então, não só a maneira de se identificar, mas também autenticar e autorizar. Quando foi a primeira vez que nós utilizamos senha na computação? Isso remonta o tempo dos supercomputadores, ou como era chamado na época apenas, computadores. E esses computadores, essas máquinas, elas só ficavam em universidades, nas forças armadas, eram muito restritos. E também naquela época, o computador ele só podia executar uma única tarefa de cada vez. Com o passar do tempo, os computadores eles começaram a ter múltiplas tarefas e múltiplos usuários. Então foi lá em 1961 que no MIT os engenheiros de computação eles pensaram o seguinte: para que várias pessoas possam usar o mesmo computador ao mesmo tempo, é necessário que eles tenham identificações. E naquela época passou-se a usar a senha como um critério, um segredo entre o usuário e o computador, que o usuário poderia se identificar perante a máquina e dessa maneira poder fazer o uso do seu computador. Em 1962, um pesquisador do MIT, hoje ele é doutor, o Alan Sher, ele fez o primeiro ataque em senhas. Ele percebeu que o banco de dados de senhas ele era armazenado em uma parte do computador e através de um comando via cartão perfurado ele conseguiu imprimir na impressora mesmo, em papel, toda a lista de senhas. E com isso, como ele tinha a senha de todos os usuários, ele conseguiria ficar mais tempo utilizando o computador. Vamos lembrar que o computador era uma grande máquina e as pessoas compartilhavam os horários. Então, da uma às duas, uma pessoa utilizava e fazia ali os seus trabalhos matemáticos. Então, o computador ele era só usado para fazer cálculos de equações matemáticas e tudo mais, assim, estudos de geologia. Então, bem nos primórdios mesmo da tecnologia, né, da computação. E o Alan, ele conseguiu, como ele tinha a senha de todo mundo, ele podia utilizar em vários horários. E ele via que a pessoa não estava ali, não veio no horário marcado, então o computador não ficava inativo, ele ia lá e utilizava. As pessoas começaram a perceber que ele usava em vários horários e começaram a desconfiar. Ué, como é que esse cara tem todos os horários livres do computador? E então eles descobriram que o Alan tinha impresso então todas as senhas do computador. Foi o primeiro ataque em senhas. Em 1970, por ali, um pesquisador da área de segurança, o Morris, ele desenvolve o hash de senha. Então, o computador ele não armazenava mais a senha em texto limpo, né, como a gente diz, que é a senha da forma que o ser humano consegue ler. Ele fazia um hash. Um hash ele é uma função matemática que ele pega um texto e codifica aquele texto ou armazena em outros tipos de caracteres. E toda vez que você executa o mesmo hash, o mesmo cálculo matemático naquela palavra, ele sempre vai dar o mesmo resultado. E é um resultado que o ser humano não consegue ler, ou ele consegue ler, mas ele não consegue identificar qual que é a senha. E esse hash, essa função matemática, então, foi escolhida porque ela é só de um caminho. Então, ela consegue encriptar, mas o hash por si só ele não consegue decriptar. Se você pega um texto que foi feito hash, você não consegue voltar o texto antigo. Então, toda vez que eu preciso validar a senha, eu pego a senha que o usuário digitou, aplico o hash, vai dar um resultado lá, XYZ. Então, toda vez que bater o mesmo resultado, eu armazeno esse resultado do hash no meu banco de dados. Toda vez que bater esse resultado, significa que a senha estava correta. E quais são os outros tipos de ataques de senha? Nós temos vários ataques de senha e eu tenho uma lista deles aqui.
primeiro problema da senha é quando o usuário anota a senha em algum lugar, ou num computador, ou num bloco de notas, ou num papel, e aí o atacante consegue descobrir essa senha buscando nesse local onde ele armazenou. Segundo o caso, também aqui não está em lista, essa lista não está em ordem de mais ataques ou menos ataques, é só uma ordem que eu fui encontrando os tipos de ataques de senha. O segundo ataque é o ataque de reuso de senha, quando o usuário ele utiliza a mesma senha em dois lugares. E aí, obviamente, você vai atacar um usuário que está usando o Gmail, o Google, ele protege bem mais as suas senhas, suas autenticações, da mesma forma o Facebook, o Instagram. Então, o que você pode fazer? Se o usuário estiver utilizando a mesma senha do Facebook num site mais simples, o site de uma loja de roupas ou alguma coisa assim, o atacante ele vai em cima do site de roupas, que pode ser mais vulnerável, ele tem um esforço de segurança menor. Uma vez que ele consegue fazer o dump da senha ou mesmo daquele hash, ele consegue tentar usar essa mesma informação em outros sites. Então ele vai lá no Gmail, vai no Facebook e muitas vezes o usuário utiliza as mesmas senhas em vários sites diferentes. E aí o atacante consegue êxito nesse ataque dele no destino final. O terceiro aqui é a senha adivinhada. Às vezes a senha é tão simples, ou por exemplo, ela é composta por data de nascimento do próprio usuário, ou nome do próprio usuário, que o atacante ele consegue descobrir a senha e atacar dessa maneira. O próximo passo aqui é interceptação, quando eu tenho dois sistemas que eles estão comunicando e através da rede, fazendo uma escuta na rede ou alguma coisa assim, eu consigo interceptar essa senha. Então, eu utilizo aí um pouco mais de tecnologia, um pouco mais de conhecimento para descobrir essa senha. O Keylogger é um aplicativo, um malware, normalmente, que ele é instalado na máquina e tudo que o usuário digita, ele consegue capturar e armazenar isso dentro de um arquivo ou submeter isso pela internet para o atacante. Como ele tem toda a stream, né, tudo o que o usuário digitou no teclado, ele com certeza consegue identificar ali o momento onde o usuário coloca um e-mail e em seguida vem um conjunto de caracteres X, Y, Z, maiúscula, minúscula, sinais, caracteres especiais, ele descobre que ali ele tem uma senha, ele captura a senha dessa maneira. Outro ataque que também é comum, mas ele não é tão comentado e é bem antigo. Isso toda vez que você vai estudar sobre ataques, tem isso em algum livro. É o shoulder surfing. O que é shoulder surfing? Em inglês, shoulder é ombro. Então, quando a pessoa está passando atrás de você e você está digitando a sua senha no teclado, a pessoa olha por cima do seu ombro e vê você digitando a sua senha. Isso é mais comum quando nós estamos num caixa automático, um ATM, né? E aí você vai digitar sua senha ou PIN numérico, aí a pessoa pode olhar você digitando teclados. Algumas pessoas digitam mais rápido, outras mais lento, mas de qualquer maneira, pelo movimento dos seus dedos, um cara que é mais treinado, pelo movimento dos seus dedos, ele sabe qual é a senha que você digitou, por mais que você digite rapidamente. Então, sempre lembrando, toda vez que você for digitar uma senha, verifique se não tem ninguém por perto, ou, por exemplo, no caso do ATM, encubra a sua mão, né? E também, quando você estiver passando o cartão de crédito ou alguma coisa assim, encubra o teclado para que outras pessoas não vejam o movimento da sua mão, não descubra a sua senha. Aí partindo para o lado mais técnico, nós temos ataque de senhas em engenharia social, que aí o cara vai tentar fazer uma enganação do usuário, um estelionato, alguma coisa assim, para ele poder obter a senha do usuário. Ou que o usuário mesmo possa dizer para ele, ou que ele possa descobrir através de perguntas ou fazendo um ataque dizendo, olha, eu sou do suporte, preciso de sua senha aqui para um caso de emergência, ou eu sou funcionário de outra empresa, eu sou amigo do seu gerente, ele me pediu para você ver alguma coisa e eu preciso da sua senha. Então ele sempre vai te contar uma história para tentar te enganar e obter a sua senha. Isso é o ataque de engenharia social. Na lista aqui eu tenho o dicionário de senhas. Aí também um ataque mais técnico, eu uso uma ferramenta de tentativa de senhas
e em cima de um banco de dados de senhas eu consigo descobrir às vezes a sua senha. Ou por força bruta, que nós chamamos. Força bruta é ficar tentando a senha 000, 0001, 0002, 000, A001, B001, C001. Então, esse ataque em força bruta, obviamente uma máquina com uma capacidade de processamento muito grande para fazer isso, muitas vezes ele consegue ter êxito, embora o tamanho da senha vá influenciar no tempo que você tem ou que você precisa para fazer um ataque de força bruta, mas em alguns casos é possível. Também existe o dicionário de senhas quando eu tenho uma lista de senhas, e isso eu posso ter uma lista de senhas em inglês, uma lista de senhas em português brasileiro, uma lista de senhas brasileira, né? Porque os usuários eles tendem a usar senhas em comum. Então, boa parte das pessoas utiliza o nome de um time de futebol preferido, o nome de um jogador, o nome do próprio filho ou alguma coisa assim como parte da sua senha. Então, o ataque de dicionário de senha, ele pega as senhas mais utilizadas naquele país, coloca isso tudo dentro de um arquivo e o testador, aquele software que vai testar as senhas, ele pega cada uma dessas senhas e vai testando contra uma base de dados ou contra um sistema propriamente dito. E nesses casos ele também consegue muito êxito, porque a maioria das pessoas ainda continua utilizando as senhas iguais. E existe todos os anos, a imprensa divulga muito a lista das senhas mais utilizadas no ano anterior. E incrível que, por exemplo, Love 123, que é a senha americana mais famosa, ela continua sendo uma das mais utilizadas. Por mais que a gente, profissional de segurança, faça incentivos para que as pessoas não utilizem essas senhas, muitas vezes o usuário continua utilizando e continua sendo atacado porque é uma senha extremamente conhecida. O dicionário de hash, aqui para terminar essa lista de ataques de senhas, o dicionário de hash, lembra que eu expliquei? Hash é aquela função matemática que traduz uma senha, tipo senha 123, em um conjunto de caracteres um pouco mais estranhos, né, para nós, mas fica X, Y, Z, sinais de bytes. Eu tenho já um dicionário com vários hashes que eu já conheço e obviamente eu sei aqueles hashes, qual é a palavra de origem. Ou eu posso simplesmente pegar aquele meu dicionário de senhas, transformar esse dicionário de senhas em um dicionário de hash, e aí eu já sei todas as senhas que eu tenho ali, quais são os hashes, e eu vou pegar esse hash e bater com um banco de dados. Então é um sistema que é muito mais rápido de verificar, eu consigo fazer em massa em algumas bases de dados e eu consigo muito mais rápido descobrir senhas que eu tenho já o hash conhecido. Então esse é um ataque que está sendo muito mais utilizado e por conta aí das placas de processamento gráfico, a gente consegue em pouco tempo quebrar uma senha utilizando aí o dicionário de hash. É um pouco mais técnico, precisa de algumas ferramentas, mas assim mesmo é possível utilizar. Bom, quanto que é o tempo que nós levamos para quebrar uma senha? Normalmente esse valor ele vai mudando conforme o tempo, eu vou já explicar sobre isso, mas hoje com a capacidade computacional que nós temos disponível, não é assim nada muito caro ou alguma coisa assim, com computadores considerados normais, uma senha que tenha 7 caracteres e aí todos eles minúsculos, aqui sempre minúsculos e somente letras, tá? Não estou considerando números, não estou considerando caracteres especiais. Uma senha só com letras de 7 caracteres, a gente leva 0,29 milissegundos para quebrar. Isso num ataque de força bruta, não é o dicionário de senha, tampouco o dicionário de hash. Com 8 caracteres, então aumentando um caractere, você sai de 0,29 milissegundos para 5 horas de trabalho para quebrar essa senha. Então, somente aumentando um caractere. Quando você aumenta mais um, você está com 9 caracteres, você sai de 5 horas para 5 dias. Então veja como é importante no tamanho da senha e por isso que muitas empresas exigem que você tenha uma senha com um número maior. Hoje eu considero aí 14 caracteres o mínimo de um tamanho de senha
incluindo maiúsculas, minúsculas e caracteres especiais. Se eu não puder incluir caracteres especiais, porque alguns sistemas não permitem, ou o sistema não faz diferenciação entre maiúscula e minúscula na senha, então eu aumento esse número de caracteres. Aí chego a 21 caracteres, 25 caracteres. Fábio, como é que eu faço para lembrar uma senha de 25 caracteres? Você não vai lembrar essa senha de 25 caracteres, ou você tem que fazer uma senha mnemônica. O que é um mnemônico? Você combinar palavras ou uma frase e usar as iniciais dessa frase, né? Então, a primeira vez que eu ouvi isso, a pessoa me ensinou uma frase assim que não tem nada a ver, não tem mínimo sentido, que era: meu cachorro louco bebe sopa todo dia. Então eu pegava sempre as iniciais MCL, BS e assim por diante, eu compunha a minha senha. Então, sempre que eu ia digitar a senha, eu tinha que lembrar essa frase. Uma frase totalmente sem sentido, mas que é difícil para uma pessoa descobrir, não tinha nada a ver com a minha vida pessoal. Então era uma frase, por exemplo, uma frase de uma música que você goste. Então pegue as iniciais dessa música ou do refrão dessa música e você consegue compor uma senha aí com vários caracteres. Caso contrário, você pode ainda usar um software que faz o gerenciamento de senha. Eu já falei sobre isso aqui em um outro episódio, vou marcar aqui e colocar na descrição para vocês. O que eu expliquei também, logo no início aqui, eu falei que ao longo do tempo a senha vai ficando cada vez menos protegida. Por quê? Porque a nossa capacidade de computação ela vai sempre aumentando. Então, hoje em dia, os atacantes eles estão usando clusters com máquinas que chegam a ter 8 placas gráficas, aquela mesma placa que você usa para jogar videogame, uma GPU, que tem um processador que é muito mais potente, o processador gráfico, e uma máquina que é montada com 8 placas de vídeo, e essas placas de vídeo usam um software especial para fazer quebra de senhas. Então, cada máquina dessa, e aí o cara monta um cluster, um conjunto com vários servidores, cada um com 8 placas. Então, duas máquinas ele já tem 16 placas e assim por diante. Ele pega aquela massa de dados, o software propriamente distribui entre as máquinas. Então, cada máquina faz um pedaço do brute force e esse conjunto de máquinas consegue quebrar as senhas. E lembrando, eu poderia usar essa máquina para fazer mineração de criptomoeda. Cara, sai muito mais lucrativo você quebrar a senha do que minerar criptomoeda. Então, se o cara tem um parque, uma máquina como essa, né, com vários processadores gráficos e tudo mais, ele vai preferir tentar quebrar a senha do que minerar criptomoeda. Então, nos anos 2000, uma senha como Security 1, Security em inglês, e o número 1. Então, para quebrar essa senha, no ano 2000, a gente levava 3 anos, 10 meses, 1 semana, 5 dias, 14 horas, 54 minutos e 19 segundos. Então, isso nos anos 2000. Já em 2015, 15 anos depois, nós saímos de 3 anos de processamento para quebrar essa senha para 3 meses de processamento. Então veja que, obviamente, 15 anos, nossa, Fábio, mas é muito tempo. De um ano para outro, você já sai de 3 anos para 2 anos. No ano de 2002, a gente continua com 2 anos e 1 mês. Né? O outro era 2 anos e 9 meses. Então, a cada ano que passa, os computadores vão ficando cada vez mais rápidos. Isso nós não estamos nem falando de computação quântica, que já é uma realidade. A IBM, por exemplo, já tem um computador quântico e, como ele é um uso específico, é muito caro o equipamento, um uso específico em universidades e lugares onde precisa uma alta demanda de processamento, não é viável hoje em dia utilizar um computador quântico para quebrar senhas. Mas o dia que isso virar mercado, que isso estiver disponível para qualquer empresa comprar isso, as senhas já não vão ser mais seguras. Então, por conta disso tudo, de as senhas serem algo muito antigo, nós temos muitos ataques sobre as senhas. As senhas não são mais confiáveis há muito tempo. Bill Gates já dizia isso há quase 15 anos atrás, numa palestra que ele deu,
e ele falou que as senhas já estavam mortas, isso há 15 anos atrás. Então, hoje as empresas elas têm muito mais recursos para usar o passwordless. E o que é o passwordless? É praticamente uma cultura de você eliminar as suas senhas de todo o seu ambiente tecnológico. Mas, Fábio, se eu eliminar a senha, o que eu vou utilizar? Outros fatores de autenticação. Hoje nós temos aí difundidos vários fatores de autenticação. Eu posso me autenticar por OTP, por SMS e tem aqui diversas opções para que você possa implementar isso dentro da sua empresa. Então, o primeiro passo é a gente identificar para que a gente usa as senhas. Como eu já expliquei, o primeiro passo é identificação. Às vezes o meu sistema ele não tem um usuário, ele só tem uma senha. Você quer um exemplo? O Wi-Fi. O Wi-Fi ele não tem identificação. Eu não chego para o Wi-Fi e falo, eu sou o Fábio e aquele é o João, certo? Então, eu só tenho a senha para me identificar perante aquele sistema. Então, nós estamos aí, nesse caso, utilizando a senha como um identificador e como um controle de acesso também. Eu posso usar a senha para autenticação. Então, eu me identifico com o login, o meu usuário é o fsales ou fsobiec e a minha senha é XPTO, certo? Então, eu uso um identificador separado e eu pego a minha senha e eu falo, para eu comprovar que eu sou o Fábio, eu tenho essa senha aqui. E aí o computador entende, ok, esse aqui é o Fábio, vou admitir o Fábio dentro do sistema sob o usuário fsobiec. Eu também posso usar a minha senha como método de autorização. Então eu tenho uma identificação feita por um outro sistema, por exemplo, por um crachá ou um hardware que eu tenha, eu já estou identificado. Nesse caso, eu posso dar um exemplo, o nosso aparelho celular. Caso você não saiba, toda vez que você liga o seu aparelho, o seu dispositivo, o seu hardware de telefone, ele faz uma autenticação perante a sua operadora. Então ele diz, olha, aqui é o chip, o SIM card, né, o chip número tal, e a minha senha é essa. Então ele faz essa autenticação toda vez que você liga o seu equipamento. Nesse caso, você está se autorizando na rede. Ou tem uma empresa aqui no Brasil que é bem famosa, tem os pontos de fidelidade ou de vantagem, como a gente pode dizer. Então você viaja pela companhia aérea e você ganha pontos e depois você usa esses pontos ou para comprar passagem aérea ou comprar mercadoria. Se você lembrar, nessa empresa você tem um usuário e senha para entrar no site e você tem uma outra senha que é para você resgatar os seus prêmios. O que você está fazendo com essa outra senha, essa segunda senha? É a sua autorização. Quer mais um exemplo? Bancos. Quando você acessa o seu Internet Banking, normalmente você utiliza uma senha que ela é maior ou que ela tenha mais caracteres, letras e números, porque você está usando o teclado do seu computador. Ao passo que quando você vai fazer uma transferência de dinheiro ou um pagamento, ele sempre pede a sua senha do cartão. Então você está fazendo o uso de uma senha como método de autorização. Você já se identificou antes. Eu já introduzi meu usuário, eu já acessei o sistema com uma outra senha. Agora eu estou usando a senha apenas para autorizar uma transação. E o último uso da senha é o uso como chave. E aí por chave, mas Fábio, a autenticação, a autorização, isso já são chaves. É chave para abertura de um cofre, por exemplo. Então eu tenho lá um repositório ou um arquivo onde eu utilizo uma senha como chave. Eu só posso abrir quando eu tenho essa chave. Ou como uma chave de criptografia. Então a gente sabe que os métodos de criptografia, já expliquei aqui num outro episódio, normalmente para uma criptografia eu utilizo um algoritmo, que esse algoritmo é conhecido, ele é aberto, todas as pessoas sabem como o algoritmo funciona, mas ele sempre funciona com uma chave e o segredo da criptografia é a chave. Eu posso utilizar uma senha que vai ser a minha chave de proteção da criptografia. Posso considerar isso
uma senha também. E aí eu decidi que na minha empresa eu vou implementar o Passwordless. Como é que é o processo para eliminar totalmente as senhas da empresa onde eu trabalho? O primeiro passo que a gente vai falar aqui, e esse aqui é uma estratégia adotada pela Microsoft e eles divulgam essa estratégia no seu site, e eu achei bem interessante e compensa a gente falar aqui. O primeiro passo dessa estratégia é você fazer a oferta ao seu usuário do Passwordless. Você começa a implementação de métodos alternativos de autenticação e passa a treinar o seu usuário a utilizar aquele método. E aí nós temos diversos métodos, você pode escolher o que mais se adequa à sua empresa, o que que fica mais fácil para o seu usuário ou que seja mais barato para a empresa implementar. Então vamos dar um exemplo aqui de um OTP. O OTP é aquela senha temporária, normalmente um número gerado somente para aquela autenticação, e ele é enviado por SMS ou por e-mail ou por push notification, aquele notificação de um aplicativo dentro do seu celular. Então hoje eu tenho esses 3 métodos, são os mais utilizados. Vamos simplificar aqui, eu vou mandar esse SMS ou esse OTP por e-mail. Então esse OTP eu gero ele dentro do sistema e mando aí para o celular do funcionário, que eu já pego o número diretamente da minha base de usuários, eu já tenho um número de confiança, e quando o usuário obviamente troca esse número, ele avisa a empresa para que esse número seja trocado lá na base e ele comece a receber sua senha no próprio aparelho celular. Então, com isso, eu já começo a ofertar para ele. Ele pode se autenticar com senha ou pelo OTP. E aí, à medida que isso vai ficando mais fácil para ele, ou que seja mais simples, ele passa imediatamente a adotar esse novo método de autenticação. Se você, obviamente, colocar um método de autenticação que seja muito complexo, muito difícil de usar, que você tem que depender de um hardware ou alguma coisa assim, ele vai continuar usando as senhas. Então não é esse o nosso objetivo. O objetivo é você apresentar algo novo para o seu usuário e começar a treiná-lo nesse método de autenticação. O segundo passo, depois que você já começou a treinar seus usuários, já começou a implementar isso nos seus sistemas, lembrando que você pode ter N sistemas, sistema operacional, aplicações web, aplicações cliente, servidor, todos os lugares você vai precisar implementar esses novos métodos de autenticação. Você começa a reduzir a visibilidade e a necessidade da senha. Você começa, por exemplo, isso é um truque que os designers fazem, eles colocam a opção que você quer que o usuário escolha como uma opção maior na tela e a senha como uma segunda opção ou um método alternativo. Então, de cara, ele vai entrar no aplicativo dele, eu vou abrir o meu webmail, eu vou abrir o browser, vou clicar lá no meu webmail e de cara já vem autentique-se com OTP, autentique-se mandando uma senha para o seu celular. Então, ele já vai usar aquilo por natureza, porque é o que está mais visível, mais fácil para ele. Ah, não trouxe meu celular está sem crédito, não estou recebendo SMS. Tem um problema, meu celular não está atualizado na base. Aí tem um alternativo ali, que você pode ainda se autenticar com senha. Os bancos fazem isso hoje, dentro do seu aplicativo do banco, provavelmente ele pediu para você se autenticar usando Face ID, impressão digital, qualquer biometria que você tenha no seu celular, mas quando a sua biometria não está funcionando, você tem um método alternativo que é a sua senha. Então você vai resgatar lá no seu banco de dados de senha, né, que está protegidinho lá, qual que é a senha para você poder, ou se eu estou num aparelho novo, ainda não cadastrei a biometria, eu ainda posso utilizar as senhas para fazer a minha autenticação e meu registro de biometria também com o banco. Terceiro passo, então, aqui nessa estratégia do Passwordless, depois que o usuário já está acostumado, já está fazendo uso dos métodos de autenticação alternativos, você move os usuários para uma implementação já sem senha. Então você já elimina dos sites do Windows ali, ou dos recursos que ele tenha, aquela opção dele usar a senha como método alternativo. Mas e
naqueles casos onde ele não está com o celular, não tem implementado ou algum problema, aí o usuário vai ter que começar a recorrer a uma central de ajuda, um helpdesk, uma área de suporte para poder concluir aquela atividade. Então você passa aos poucos, tirando as senhas dos sistemas ainda. A senha ainda existe, ela está lá, mas você vai tirando essas senhas até o ponto que o usuário não dependa mais da senha, ele só execute e você tenha mapeado ali toda a situação inesperada. Às vezes o usuário perdeu o celular, teve o celular roubado, como que ele faz? Então você tem que adotar processos e procedimentos para as contingências, né, que a gente diz. Que é, caso deu algum problema aqui, não tem aquela autenticação, como que ele faz? Então, seu helpdesk, suporte tem que estar preparado para isso. E o último passo dessa equação, dessa estratégia, é você literalmente eliminar a senha do banco de dados de usuário, tanto das suas aplicações como o seu banco de dados centralizado. Provavelmente você tem aí um Active Directory, um diretório, um LDAP, você remove as senhas dessas bases de dados. Então, se eu tenho lá minha aplicação, que eu atendo clientes, eu vou lá no meu banco de dados e elimino todas as senhas. Dentro desse processo, até lá, você continua exigindo que o seu usuário troque a senha, por mais que ele já não use mais a senha, ele tem que trocar a senha dentro dos períodos de tempo, porque a troca de senha a cada 40, 60 dias, dependendo da empresa, ela é muito benéfica para a segurança, porque é o tempo que uma pessoa tem para quebrar uma senha ou alguma coisa assim, ou um reuso de senha, você precisa ainda, por mais que o usuário não saiba, você tem que fazer as trocas de senha com frequência. Por isso que o último passo é eliminação total da senha, e aí você já está com bem menos perigo. Obviamente, nenhuma solução vai ser 100% segura. Métodos de fatores de autenticação alternativos também são, em alguns casos, inseguros. Tem ataques sobre eles, ataques sobre o OTP, ataques sobre celulares, sobre correio. A gente pode falar sobre esses outros ataques um outro episódio, né? Aqui nós estamos hoje falando sobre o passwordless, mas de maneira geral é muito mais seguro quando você remove as senhas. E eu trabalho extremamente nessa área de controle de acesso, já há mais de 16 anos eu sei como que funciona isso, e diversos ataques de senha que o usuário às vezes esqueceu, compartilhou a senha, são assim ridículos os ataques de senha. Então são fáceis de se aplicar, não precisa muitos conhecimentos técnicos e muitas empresas perderam aí muito dinheiro em cima de ataques sobre senhas. Então vale muito a pena você ir para esse caminho, não é só tendência, o que o pessoal fala aí, todo mundo virou modinha, alguma coisa assim, vale bastante a pena você mover a sua empresa para o passwordless, você só tem a ganhar e hoje nós temos aí vários recursos que você pode explorar como métodos de autenticação. Bom, pessoal, espero ter contribuído com vocês aí com mais esse conteúdo. Passwordless é uma frase aí que está bem em moda, bem tendência. E se você tem mais alguma dúvida, você pode escrever para mim aqui ou no canal, ou no podcast, ou no meu site. Meu site é www.sobiec.net. Você pode me achar aí procurando no Google também. Escreva para mim, mande suas dúvidas, mande sugestão de pauta. Se você tem algum assunto que você queira ver aqui, que eu detalhe, que eu explique, ou se você procurou alguma vaga na área de segurança, tinha algum tema lá ou alguma informação que você não sabia do que era, precisa mais informações, esse canal é feito para isso, para explicar para vocês o mundo da área de segurança e trazer para cá mais e mais profissionais, que a demanda está bem alta. A gente está precisando contratar muita gente, o Brasil precisa muito de profissionais de segurança e esse é o objetivo do nosso canal. Então, muito obrigado pela sua audiência e, como sempre eu digo, fique seguro!